Eu sou Patrícia Schwery, coordenadora do grupo de psicoterapia breve do Serviço de Psicoterapia aqui do IPQ. Então, hoje eu vou comentar um pouco com vocês sobre a psicoterapia em situações de crise, que a gente denomina de intervenção e apoio em crise, né? São duas formas, mais ou menos. Vamos começar pensando um pouco que nós estamos vivendo essa situação atual, que é uma situação de pandemia, né? E que isso pode ser visto do ponto de vista de um vértice que isto se constitui numa crise. É uma crise mundial, é uma crise nacional, é uma crise comunitária e é uma crise pessoal também. Então, eu acho que isso é importante a gente ter em mente, porque nós estamos propondo uma forma de psicoterapia para a pessoa, né? Para o funcionário que é um profissional de saúde. Mas a gente tem que contemplar também alguma organização institucional para que possa sustentar essa abordagem, né? Então vamos primeiro pensar o que é uma crise, né? A crise é uma situação, é um período de desestabilização emocional que é decorrente de fatores estressores que podem ser externos, podem ser internos, que levam a um desequilíbrio e uma destabilização, desequilíbrio emocional, que vai dificultar o contato com a realidade, né? Isso é temporário, né? Essa dificuldade de lidar com a realidade é temporária e ela é devida ao fato de que a gente acaba lançando mão nessas situações, né, de mecanismos de defesa que anteriormente a gente não usava. E essa nova organização acaba dificultando muito o dia a dia das pessoas, né? Esses fatores estressores, esses fatores desencadeantes, né, são situações que acabam por ultrapassar de alguma forma a capacidade de continência de cada um de nós, né? E o que seria isso, né? São situações que causam um impacto emocional muito grande, de forma que a gente não consegue nem pensar, nem compreender e nem elaborar essas situações. Então, uma crise ela acaba se instalando muito em função do grau de intensidade desses fatores estressores e da qualidade deles, assim como da forma como o psiquismo de cada um de nós se organiza habitualmente, né? Então é função dessas duas coisas. E aqui eu queria só muito sucintamente falar que quando eu falo de funcionamento, organização do funcionamento mental, eu estou falando do ponto de vista da psicodinâmica e não do ponto de vista clínico, por exemplo. E a gente costuma pensar assim, que quando esse funcionamento está organizado de forma mais neurótica, né, de maneira que as experiências emocionais elas são vividas mais como um conflito interno, há uma maior possibilidade de continência dessas emoções e uma maior mobilidade das representações que podem advir delas em função dessa continência que é maior. E isso é diferente quando o funcionamento é mais psicótico, né? Então, isso aí faz diferença. Também acho que é importante a gente lembrar, é uma coisa já dita assim, mas eu acho que é uma imagem que ajuda, que o ideograma chinês para a crise, ele é composto de duas representações pictóricas. Uma significa perigo e a outra significa oportunidade. As duas juntas querem dizer crise. Então, como é que a gente pode entender isso? E a gente entende da seguinte forma: uma crise, ela espontaneamente, ela vai se resolver. Em 4 a 6 semanas, essa desorganização, essa desestrutura que ocorreu, ela vai ganhar um novo formato, ela vai se reorganizar. E ela vai poder se reorganizar em patamares mais regressivos do que o anteriormente, né, a organização anterior. Então, aí nós estamos para o polo do perigo, porque vai diminuir a capacidade desse indivíduo de poder usar os seus próprios recursos, porque está mais regressivo, ou ela vai expandir, né? Ela vai poder ser integrada, as vivências emocionais vão ser integradas de alguma forma, expandindo, enriquecendo
a vida interna da gente, né, e dando uma maior flexibilidade e expansão nas situações de vida. Então, como eu disse, essa crise ela vai se resolver de alguma forma em 4 a 6 semanas, e a meta da psicoterapia de crise que a gente vai oferecer, que é uma psicoterapia em 4 sessões, a meta dela é apressar de alguma forma esse processo e também de favorecer que ele seja, que ele penda mais para o lado da oportunidade, isto é, que a reorganização psíquica que se dê seja pelo menos no nível que anteriormente a pessoa se organizava. E visando sempre que possa haver uma integração maior, com uma expansão maior das representações e da possibilidade de conter e de viver as emoções. Bem, dito isso, eu acho que também é importante frisar que nessa terapia a gente vai estar sempre muito voltado para resgatar algumas situações recursos que o próprio paciente tem, que de alguma forma durante a crise eles podem ter sido, não vou dizer suprimidos, mas eles vão ser abalados, que tem a ver com a força de vida, né, das pessoas. Isso a gente encontra, por exemplo, na combatividade das pessoas, na força de enfrentamento, na criatividade, entre outras coisas. Então a gente vai estar atento a isso também. Então agora eu queria pular um pouquinho, parar um pouquinho com essa minha descrição mais teórica e voltar um pouco para a nossa situação do momento, para ver se a gente se aproxima um pouco mais e pensar que nós estamos nessa situação de crise. Uma das características dela é a imprevisibilidade. Então a gente pode imaginar assim que a imprevisibilidade nos põe muito frente ao desconhecido. Frente àquilo que a gente não pode prever, que a gente não pode pensar para frente, de forma que há uma ruptura no nosso senso de continuidade do tempo. E essa ruptura ela pode ser de tal monta e de tal forma que abre a possibilidade de se perder a perspectiva de futuro e, portanto, de se perder a esperança. Então, isso é algo importante a se ter em mente. Então, quando você tem abalado a sua possibilidade de estar no tempo e no espaço como a gente conhece, né, isso de alguma forma nos liga muito à realidade, nos põe muito com o pé no chão, né, a gente ter esses parâmetros, esses registros de tempo e espaço. São uns certos andaimes que nos asseguram, né, assim, em contato com a realidade externa, né? Então, quando isso está abalado, a gente meio que é jogado para o nosso mundo interno com uma força maior. E é uma situação de desamparo, né? Porque a gente meio que é jogado, a gente perde algumas coisas, a gente fica meio desamparado. E frente ao desamparo, a gente no mundo interno, a gente entra em contato com o quê? Com os medos, com as ameaças, com as persecutoridades, com as fantasias de destruição, entre outras, né? Então, essa situação, a gente pode até pensar assim um pouco, porque todos nós estamos vivendo de alguma forma isso, né? Pensar que só o fato da gente perder a nossa rotina, né, o nosso ritmo, isso já causa uma certa angústia, né? E acho que também é importante a gente pensar o seguinte, que nada é tão previsível assim e nada é tão imprevisível assim, né? Quer dizer, nós estamos numa situação de muita imprevisibilidade, mas a vida não é tão previsível. A gente sabe que a gente está muito sujeito ao acaso, à sorte, mesmo as nossas emoções, elas não são tão previsíveis assim, nem são tão controladas, talvez como a gente pudesse querer, né? Então, há sempre um grau de imprevisibilidade que a gente vive, mas em condições normais, de temperatura e pressão, vamos dizer assim, de normalidade, eu acho que existe uma certa tensão entre as experiências de imprevisibilidade e as experiências de previsibilidade. As experiências de previsibilidade têm a ver com a nossa rotina, com os nossos ritmos, inclusive com o ritmo pessoal, assim, biológico, né, que a gente tem um jeito de funcionar mais ou menos, com o conhecimento, nada é absoluto, mas a gente tem esses dois polos.
Nesse momento agora, a gente está muito no polo do imprevisível, né? Porque nós fomos tirados da nossa rotina, fomos tirados do nosso ritmo, estamos frente a um vírus que a gente não conhece, não sabe como funciona e nem o que vai fazer com cada um de nós. Então, o grau de imprevisibilidade está muito grande, né? Então, a chance da gente estar vivendo, ou de muitas pessoas viverem isso como algo do traumático, né, é muito grande, né? Algo do traumático, quer dizer assim, vem com tanta força que suscita mais essas experiências internas, né, e que vão, de alguma forma, ao não poderem ser pensadas e elaboradas, elas vão sair pelo corpo, né, elas vão desaguar no corpo ou no campo psíquico, com várias, levando, né, a muitas formações sintomáticas. Então, vamos pensar um pouquinho como vai ser, como é que funciona essa psicoterapia em 4 sessões. Eu vou tentar falar um pouco para vocês. Então, assim, num primeiro momento, acho que a nossa busca é de tentar identificar qual é o fator estressor desencadeante, qual o sentimento que está por baixo dele, o que ele está representando de alguma forma, e tentar ver se a dupla terapêutica rapidamente consegue dar continência para essa experiência, para que ela seja vivida ali a 2, né? A partir daí, quando isso puder ser feito, o que vai acontecer é que o paciente vai começar a associar com as situações de vida atuais, do passado, como sempre é, né? Os pacientes nos contam o que está afligindo, o que está acontecendo agora, o que eles remontam ao passado que tem a ver com isso. E nos cabe, né, junto com eles, poder sonhar também um pouco, já que nós estamos mergulhados na mesma experiência emocional, poder sonhar um pouco junto com eles, de forma que a gente também vai associando. A gente também vai associando, quer dizer o quê? A gente vai buscando algumas representações dentro da gente que condigam com aquilo que ele está dizendo, de forma que possa ser construído conjuntamente a 2, né, uma representação que seja cabível para representar o que está sendo vivido. Então, eu vou dar um exemplo para ver se fica um pouco mais claro, né? Outro dia, uma amiga comentou comigo de uma situação que ela está atendendo uma pessoa que é um profissional de saúde também e que veio com uma questão mais paranoide, assim, do que está acontecendo e tal, e que juntas elas foram pensando e conseguindo chegar a uma ideia de que para esta paciente especial, né, contaminação estaria equivalendo à morte, né? Isso é um primeiro momento. Eu aqui fiquei imaginando, né, e essa é uma possibilidade, mas eu acho que pode existir outras, né, que quem sabe essa ideia de contaminação tem a ver com uma ideia de invasão, né? E uma ideia de invasão tem a ver com a ideia de que há uma certa permeabilidade entre o mundo interno e o mundo externo. E à medida que o mundo externo, o outro externo a mim me invade, eu possa perder um pouco a noção de mim e possa ter uma experiência de morte psíquica. Essa seria, vamos dizer, uma construção possível. Como eu disse, podem existir outras e o que vai nos guiar à medida que a gente possa ir comunicando essas coisas para o paciente devagar, né? A gente vai construindo junto, a gente vai vendo como ele reage. Se ele reage com uma expansão do campo, isto é, com mais associações e de forma que a gente vai podendo engrossar esse caldo, ou se ele começa a dar um pouco de sinal de que quem está ali está numa trilha meio errada. Então, errada quer dizer que não é cabível, porque não tem um certo errado bem de verdade. É o que cabe dentro daquela pessoa e o que não cabe, né? O que seja consoante com as representações que ela tem. Então, isso é feito a 2. A esse recorte a gente nomina, né, de foco. E eu acho que é importante, eu estou nomeando assim também, porque como são 4 sessões, a ideia é que tudo que o paciente trouxer,
e o que a gente puder pensar junto com ele, para a gente poder amarrar a esse, como é que eu vou dizer, essa interpretação básica, vamos chamar assim, né? A um recorte que a gente vai chamar de foco, que tem a ver com a experiência emocional, com como ela é vivida nas experiências que o paciente conta do dia a dia, do passado e na relação com a gente. Então, se a gente conseguir ir amarrando isso, a gente vai ter alguma chance de poder dar um significado para essa experiência, de forma a ela poder ser incorporada, né? Ela poder ser integrada ao psiquismo do paciente. Isso, de que forma isso vai ser feito e em que intensidade ou em que grau, isso a gente não sabe e vai depender muito da estrutura de funcionamento psíquico do paciente e também de como a dupla vai funcionar. Então, de uma maneira geral, a gente pode pensar que se a gente tiver com uma organização psíquica mais neurótica, a gente vai ter mais condições de usar essas interpretações um pouco no sentido de dar um sentido simbólico para elas e disso poder ser integrado pelo paciente, do que se a gente estiver trabalhando, e aí, só deixa eu interromper um pouquinho, se a gente estiver fazendo isso, a gente vai chamar esse processo de intervenção de crise. Se a gente estiver num campo onde as representações simbólicas são mais difíceis de serem absorvidas, então num funcionamento mais psicótico, como eu falei antes, a gente vai fazer um apoio em crise. Um apoio em crise significa basicamente que a gente vai conter as emoções, a gente vai identificar as emoções, a gente vai discriminar, a gente vai nomear. Isso já é bastante trabalho, né? E com isso, provavelmente, a gente consegue voltar para uma organização psíquica da forma como funcionava anteriormente. Bem, então, o que mais que a gente pensou em relação a isso? Nós pensamos como fazer no pós 4 sessões. O que eu imagino, né, a gente está imaginando aqui, que de uma maneira geral, essas 4 sessões podem ser de bastante utilidade para a maior parte dos pacientes que vai nos procurar. Talvez uma pequena porcentagem viva esse impacto emocional com tamanha intensidade que a desorganização seja também tão grande que 4 sessões não seja suficiente para conseguir que ela volte a funcionar minimamente como antigamente, como previamente, e que a gente vai precisar de mais tempo para isso. Então, nós pensamos que nestas situações, o terapeuta, junto com seus supervisores, vão definir ao término lá das 4 sessões se vale a pena, e acho que numa situação dessas vale, né, propor um outro processo terapêutico logo a seguir para essa pessoa, para que ela consiga uma reorganização mínima. A outra questão a ser pensada e que nós pensamos é que a gente está propondo a ideia, né, de uma entrevista única de acompanhamento pós 3 a 6 meses de terminadas 4 sessões. Então isso tem 2 funções, eu acho que importantes. A primeira tem a ver com o paciente, que é uma forma da gente poder saber como ele está. E eu também acho que muitas pessoas talvez nunca tenham entrado em contato com essa possibilidade que a terapia traz, né, de reconhecimento do seu mundo interno, das suas emoções, de poder falar disso, de dar sentido para isso, de poder pensar sobre isso. E pode ser que elas se mobilizem, né, e se motivem, e identifiquem outros conflitos, outras questões que obviamente vão estar ligados a esse primeiro que eu chamei de foco, mas a gente vai se ater só ao foco porque não vai dar tempo, né? Mas pode ser que elas identifiquem isso e elas queiram fazer mais terapia depois, por exemplo. E eu acho que esse é um momento privilegiado que a gente pode fazer esses encaminhamentos. Então, acho que pode ser bem útil, né, para o segmento dos pacientes. E a outra função para essa entrevista seria para nós avaliarmos o nosso próprio trabalho, né? Para a gente poder aprender com ele e poder, em suma, nós vamos aprender, né?
Então eu acho que esse é o desenho do que está se pensando, né, no serviço de psicoterapia, e em especial aqui comigo. E eu espero ter podido passar para vocês um pouco do que a gente pretende fazer nessa psicoterapia de crise, tá bom? Então, muito obrigada.